conhecida a oração do Pai Nosso? E quando vos orardes assim: Pai nosso que estás no céu. Oh, aleluia. Diaconisa Edinalva Mota Lima, Deus continue abençoando sua vida, diaconisa, seja bem-vinda. Louvado seja Deus. Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus de maravilha e de misericórdia. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu santo nome, Pai. Senhor, ainda há pouco eu estava aqui conversando contigo, Senhor, e eu dizia, Pai, entre eu e minha esposa e o Senhor, que todas as vezes que eu vou orar, eu preciso pedir perdão ao Senhor. Porque eu sei, Senhor, que aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, que eu falo, em muitas coisas eu desagrado o Senhor. E eu não tenho justiça própria. Não há em mim capacidade alguma de ser justificado por mim mesmo diante de Ti. Por saber que o Senhor é santo, por saber que o Senhor é poderoso, por saber que o Senhor é vestido de santidade por natureza. A Tua natureza é santidade, meu Deus. Então eu preciso, Senhor, pedir perdão. Nós precisamos pedir perdão. E o único que pode nos justificar, esse sim, é o Senhor Jesus, o Filho do Teu amor, com o Seu sangue imaculado e incontaminado. É o Senhor dos exércitos, é o Cordeiro Santo de Deus, que a própria palavra diz que é Ele que tira o pecado do mundo. Então me perdoa, Jesus, perdoa os meus irmãos, perdoa a Tua igreja, perdoa os líderes que o Senhor levantou nesta nação, perdoa os pastores que o Senhor comissionou, perdoa, Senhor, os diáconos, os obreiros, perdoa os ministros de louvores, os evangelistas, os presbíteros, os bispos, os apóstolos, todos aqueles, Senhor, que professam fé no Teu nome, todos aqueles que confessam o Senhor por meio da Sua palavra, todos aqueles, Senhor, que é guiado, é dirigido pelo Teu Espírito. Eu peço nessa noite perdão pelo pecado da igreja, Senhor, perdão pelo pecado da igreja a qual eu faço parte, na qual eu estou inserido no corpo de Cristo. Perdoa as nossas vidas, ser propício nessa noite, ser servido de nos perdoar, ser servido, Senhor, de nos agraciar nesta noite com a Tua mão poderosa, com Teu Espírito, com o conhecimento e a revelação da Tua palavra, a fim de que nós possamos crescer, Senhor, a fim de que nós possamos nos santificar, a fim de que nós possamos avançar, Senhor, na graça, no conhecimento, na revelação e no conhecimento principalmente da Tua vontade, meu Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Meu Deus, eu me refiro à vontade soberana, à vontade absoluta do Senhor, não a permissiva, porque a vontade permissiva do Senhor pode nos acometer coisas que vai nos fazer sofrer, chorar, vai nos impor alguma coisa que muitas das vezes nós estamos pedindo ao Senhor, e por usar a Sua palavra, em algum momento o Senhor é obrigado, não porque nós estamos pedindo, mas por causa da palavra que o Senhor vela para cumprir, permitir e conceder a gente, à igreja, aos filhos, aos servos, algo que não era absoluto do Senhor, da Sua vontade nos conceder. Mas por causa da nossa insistência, mas por causa da revelação da palavra, por causa do conhecimento, e porque o Senhor sobre ela vela para cumprir, às vezes o Senhor acaba permitindo que venha para nossas vidas coisas que na Sua vontade absoluta o Senhor não queria que viesse. Portanto, em nome de Jesus Cristo, Pai, como atuou, Senhor, falando sobre vontade permissiva, nós conhecemos um pouco do livro de Jó, o que aconteceu ali, Senhor, a Sua vontade permissiva. E houve sofrimento, e houve perdas, e houve angústia do Teu servo Jó, como o Senhor mesmo disse. Meu Deus, então, eu te peço, Senhor, para a igreja, Senhor, nesse tempo, a igreja que é regida pelo Espírito Santo, a igreja que é regida pelo poder da palavra,
não nos dê nada que não for da tua vontade absoluta. Não nos dê nada que não for da tua vontade absoluta. Somente aquilo que for da sua vontade absoluta. A permissiva não, Senhor. A menos que seja para glorificar o teu nome. A menos que seja para testemunhar da tua glória, do teu poder e da tua majestade. Mas aí só o Senhor que sabe. Portanto, nessa noite eu peço, renova uma guarda de anjo ao meu redor, ao redor da minha casa, da minha família, da minha parentela, da casa e da família de cada pessoa que está participando conosco deste culto live, meu Deus, através do Instagram, meu Deus, segura essas internets, meu Deus, com o teu poder, com a tua magnitude. O Senhor ordena todas as coisas e elas têm que te obedecer. Aleluia, porque o Senhor é o Deus de poder. Portanto, guarda cada casa, cada família, cada parente, Senhor, dessas pessoas que estão nos ouvindo. Libera uma unção através da ministração da palavra nessa noite, para que cada pessoa seja tocada pela unção da tua palavra, por meio da manifestação do teu Espírito. No livro de Lucas, no capítulo 24, a Bíblia nos fala, Senhor, que quando o Senhor ia caminhando com aqueles 2 discípulos, os que iam para a aldeia de Emaús, a Bíblia diz que no momento que o Senhor ia abrindo a palavra e ardendo no coração daqueles 2 discípulos, hoje no momento que nós começarmos a ler aqui a tua palavra, no momento que nós abrirmos as escrituras e começarmos a ler, queima em nossos corações, Pai, queima o teu Espírito, queime em nossos corações testificando, arde em nós com fogo santo nesta noite, em o nome de Jesus Cristo, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Amém, igreja? Deus abençoe a cada um de vocês. A paz seja com cada um daqueles que eu já citei nome, daqueles que já entraram depois. Amém. Que Deus abençoe e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é bom e maravilhoso. Glória a Deus. Então vamos aqui ouvir nesta noite, né, um louvor para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ouça esse louvor aí, ó. E por favor, não pare. Não pare, igreja. Aleluia. Oh, Jesus. Glória a Deus. Oh, Santo Deus. Não abandone o barco. Não. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você vai chegar, irmão. Você vai chegar, irmão. Não abandone o barco. Persevera. Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém. Aleluia. De novo, Ele vai restaurar alguém. De novo, não abandone o vai barco. ressuscitar os sonhos de alguém. De novo, você não vai parar. Você não vai parar. Aleluia. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Oh, aleluia. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, não vai parar. Não abandone Não o abandone o barco.
Glória a Deus. alguém de novo. Vai. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar. Oh, glória a Deus. Os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Aleluia, Jesus. Eu sou Jesus o Nazareno e dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. 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 Eita, Você Jesus. não vai parar. Eu profetizo isso na tua vida, igreja. Você, meu irmão, minha irmã, que está passando por lutas, Está passando por dificuldade, o Senhor vai te conceder força e você não vai parar. Você não vai parar. Aleluia. Jesus o Nazareno e dei ordem pra acalmar o mar. Você A não tua vai luta parar. Você vai não servir de vai testemunho parar. para levantar pessoas. Oh, Jesus maravilhoso. Ele é lindo, né? Glória a Jesus. Você não vai parar, irmã. Você não vai parar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Tarabalabassuri canta labrachei, mama. Ribalabassuri canta labrachei, mama. Aleluia, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ergue a sua voz. A ele A Ele a glória. com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Aleluia, Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Ergue suas mãos ao Rei da Glória, diga: a Ele a glória.
toda glória, a Ele todo louvor, a Ele toda exaltação, adoração, rendição, reverência, aleluia, a Ele toda glória, todo temor, todo respeito, toda reverência, toda obediência para Ele, para o nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. A Ele toda glória. Todo louvor e toda adoração, meu Senhor. Alabassuri canta lá, brachei, manamanagasuri canta lá, e manamanagasuri canta lá, e chei manaiaçu. Nada sem ti eu sou. Toma minha vida, Senhor. Aleluia. Porque Ele vive. E não há outra. É verdade, minha irmã Eliana. É verdade, minha irmã. Não há outro, não há, nunca houve, nunca houve. Aleluia, Jesus. Crê no amanhã. Maravilhoso Deus. Aleluia. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Que maravilha. Aleluia. Não há outro Deus. Nunca houve e nem tampouco jamais haverá um Deus além de ti, Senhor. Amém, queridos. Louvado seja Deus, né? Mas vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Nós vamos falar hoje um pouco sobre crescimento espiritual, sobre a nossa vida espiritual, a forma como a gente tem desenvolvido, se a gente tem crescido na nossa vida espiritual. E a palavra do Senhor, ela nos dá, meu irmão Aguinaldo, a paz do Senhor Jesus, querido. Glória a Deus pela sua vida. Deus abençoe sua vida onde quer que você esteja, a mão do Senhor seja sobre você, querido. E nós não podemos, não há como a gente crescer espiritualmente se não for através da palavra. Em João 17:17, o Senhor Jesus fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há como a gente passar pela palavra sem o crescimento espiritual. Todos aqueles que passam pela palavra do Senhor necessita, deve crescer espiritualmente. Crescimento espiritual e crescimento espiritual passa por relacionamento interpessoal. Crescimento espiritual passa por relacionamento interpessoal. E relacionamento interpessoal passa por reciprocidade. Não tem como. Não dá para desvencilhar
de crescimento espiritual sem o relacionamento interpessoal, e o relacionamento interpessoal tem que haver reciprocidade. Temos alguns exemplos na palavra do Senhor. Por exemplo, louvado seja Deus, o Salmo 62, Salmo de número 62, ele, versículo 11, diz assim, olha que coisa interessante a respeito de relacionamento interpessoal e reciprocidade. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 62, 11 diz assim, Deus falou uma vez. Deus falou uma vez. 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Deus falou uma vez. E ele estava tão atento, que ele ouviu 2 vezes. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Por que ele ouviu 2 vezes? E aí me veio a ideia aqui agora, eu não havia pensado nisso antes. Você está dentro de um ambiente fechado. Você está dentro de um ambiente fechado e você fala ou grita, ou então fala no microfone, se tiver som ligado, e a sua voz, ela ecoa, e ela volta de novo para você. Isso chama-se, numa língua mais técnica, o pessoal da mesa de som aí é quem fala sobre isso, reverbera, está reverberando. Então a voz sai de você, percorre aquele ambiente e ela volta de novo para os seus ouvidos, né? Repetindo aquilo que você falou. Isso é o que o salmista está falando aqui. Deus falou de uma forma tão concisa, Deus falou de uma forma tão poderosa, que ele ouviu 2 vezes, reverberou, ecoou, ouviu, entrou para dentro dele, e lá dentro ela gritou novamente. Louvado seja o Deus Altíssimo pela sua bendita e santa palavra. Ainda falando de relacionamento interpessoal, crescimento espiritual progressivo, tem que haver, em se tratando de crescimento espiritual, falando a respeito do crente nascido de novo com Deus, João capítulo 4, verso 24 diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então você tem que se relacionar com Ele no Espírito. Por isso que Romanos vai dizer que quem está na carne não pode agradar a Deus, porque a inclinação da carne, ela é morte. E Deus não tem nada de relacionamento com a morte. Louvado seja Deus. Deus é um Deus de vida. Deus é um Deus de ressurreição. Louvado seja Deus. Há quem diga que quando o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele gritou ali, né, meu pai, por que você me abandonou? Quando ele falou isso, meu pai, me abandonou. Há quem diga, há quem ensine, há quem pregue que Deus não olhou para Jesus, porque se ele olha, ele iria ressuscitar Jesus. Não por pena, mas porque Deus é vida, porque Deus é poder. Por quê? Porque a morte, na realidade, a morte é uma punição. A morte é uma punição para o pecado. Tá entendendo? A morte é a punição para o pecado. Por isso que Romanos 6, 23, por aí, ele diz que o salário do pecado é a morte. Não é isso? Vamos conferir aqui, louvado seja Deus, para não falar errado. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, que é digno de honra, glória, louvor e adoração. Isso, Romanos 6, 23, diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte. Então, salário é recompensa. Você trabalhou, você tem direito, é uma recompensa. Então,
Por essa razão, há quem diga que Deus não olhou para Jesus naquele momento, que Deus se afastou dele naquele momento, porque senão ele iria ressuscitar Jesus, ou não permitiria que Jesus morresse naquela cruz, ali, naquela hora, naquele momento, né? Então, se a morte é uma recompensa pelo pecado, por que Jesus morreu então na cruz? Se ele não pecou, se em toda a sua trajetória, desde a sua concepção no ventre da sua mãe, desde a sua concepção até o momento que ele é preso, a Bíblia diz, até o momento que ele é preso e vai para aquela cruz, ele não cometeu pecado. O apóstolo Pedro chega a citar lá no livro dele, escrevendo na primeira carta, que nem nos seus lábios ele se achou engano. 1 Coríntios fala que Jesus não cometeu nenhum tipo de pecado, mas Deus, né, fez ele pecador para que nós obtivéssemos a justiça daquele ato do pecado. Jesus foi condenado e nós libertos. Então essa é a verdade. Jesus não cometeu nenhum tipo de pecado e foi morto. Por que ele foi morto? Por amor a mim e por amor a você, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo capítulo 27. Salmo de número 27. Salmo não tem capítulo, é número. Salmos de número 27, no versículo 8. Ainda falando de relacionamento interpessoal e de reciprocidade. Salmo 27, verso 8 diz assim: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Isso é relacionamento. Isso é reciprocidade. Deus falou uma vez, eu ouvi duas. Deus disse: buscai o meu rosto, meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Isso é relacionamento. Isso gera crescimento espiritual. Quando Deus diz, Deus fala, quando Deus brada lá de cima do trono da sua glória e ecoa dentro do nosso espírito, não é para a gente estar dizendo é coisa da minha cabeça. A gente tem essa mania. Meu Deus, Deus tenha compaixão de nós. Por isso que está escrito lá em Malaquias que o povo é tardio em entender, em compreender as coisas de Deus. Deus está falando e a gente está dizendo assim, é coisa da minha cabeça. Isso é coisa, será? É coisa da minha cabeça, né? Meu Deus, tenha compaixão de nós. Deus fala no nosso espírito. Deus fala no espírito daquele que nasceu de novo. Deus fala no espírito daquele que se converteu a Jesus Cristo. Deus fala no espírito da nova criatura, daquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, daquele que foi gerado pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra, não é pelo poder da religião, não é pela força da religião, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito do Senhor. Deus não vai falar na tua mente, na tua cabeça, na ideia humana. Deus vai falar no Espírito. Espírito regenerado, Espírito restaurado. Louvado seja o nome do Senhor. Agora presta atenção, igreja, presta atenção, queridos irmãos, o que diz o profeta Isaías no capítulo 65, no verso 24. E será que antes que clame, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode entender o relacionamento interpessoal. Olha que simetria, olha que afinidade, olha que harmonia entre a nova criatura que deseja e que está crescendo na palavra, no relacionamento,
do Senhor está entre esses 3 versículos: relacionamento interpessoal e reciprocidade. Relacionamento interpessoal, crescimento espiritual progressivo, passa por relacionamento interpessoal e por reciprocidade. No Salmo 22, Deus falou uma vez, eu ouvi 2. Não é aquela história de Deus falou e ninguém deu ouvido, como aconteceu com Israel. Em Jeremias está escrito, ele diz assim: não era sacrifício que eu queria, não era que vocês matassem touros, bois, ovelhas, não era isso. Eu só queria que vocês dessem ouvido à minha palavra. Eu só queria que vocês ouvissem a minha voz. Não era sacrifício. Deus diz assim: meus são todas as criaturas, os bois das montanhas, lá os carneiros, tudo os bois selvagens, tudo é meu. Se eu quisesse eu ia lá e pegava, se eu quisesse eu ia lá e matava. Aleluia, louvado seja Deus. Não é atrás de sacrifício que eu quero é que vocês deem ouvido à minha palavra. Aleluia, foi isso que ele disse através do profeta Jeremias. Eu quero que vocês ouçam a minha palavra, eu quero que vocês obedeçam a minha palavra, eu quero que vocês deem ouvido à minha palavra. E um dia desse eu estava conversando com o pastor Manuel Robson, e a gente falando sobre fé e obediência. Queridos, não existe crescimento na fé sem obediência. Eu acho que até o pastor pregou sobre isso lá um dia desse, domingo de manhã, não me recordo, foi numa conversa. Mas fé, você tem fé, mas se não tiver obediência, ela não vai funcionar. Ela não vai funcionar. Fé e obediência, eles estão andando juntos. Eles estão, andando amarrado um com o outro. Fé e obediência. Se não houver obediência, a fé não funciona. Se não houver fé, não vai haver também obediência. Então é preciso que haja obediência. E foi isso que, aleluia, Deus disse: bendito seja o nome do seu santo filho Jesus Cristo, aleluia. E foi isso que ele disse: eu não me agrado dos sacrifícios. Mas então por que o Senhor exigiria o sacrifício para não matar todo mundo? Porque, veja, Jesus não cometeu pecado, mas foi morto. Para quê? Para salvar o pecador. E para que o pecador chegasse diante de Deus, era necessário que um justo pagasse o preço com a morte. E quem era esse justo? Quem era esse justo? Não, esse inocente, melhor dizendo. Era necessário que um inocente pagasse o preço. Era necessário que um inocente derramasse o seu sangue para que um pecador chegasse diante de Deus. É por isso que todas as vezes que o povo de Israel ia chegar diante de Deus, tinha que sacrificar um cordeiro. Por quê? O cordeiro era pecador? Não. Um cordeiro, um carneiro, um boi, era porque o boi era inocente, era porque o carneiro era inocente. Então o pecador tinha que levar alguma coisa, o sangue do inocente, para não ser destruído. Louvado seja Deus. Você entende agora porque o teu Senhor, o meu Senhor, foi para a cruz sem cometer nenhum tipo de pecado? Porque ele foi para lá para o pecador não morrer, para o pecador não ser condenado. Aleluia. Ei, confessa hoje, aceita hoje, deixa ele entrar hoje na tua vida. Se tem alguém aqui nesta live que ama a Deus, que ama Jesus, você precisa do sangue de Jesus Cristo para fazer a mediação entre você e Deus. É Ele, é Jesus Cristo. É por essa razão, olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, verso 4 diz que é da vontade de Deus que todo homem se salve e venha o conhecimento da verdade, para que saibam que há um só Deus, um só Senhor e um só mediador entre Deus e o homem. Deus e o homem. Tá certo? Ó, minha mão está aqui em cima da minha cabeça, a outra está embaixo.
Louvado seja Deus, amém? Então, ó, Deus na parte de cima, o homem na parte de baixo, e onde está aqui minha cabeça, Jesus Cristo, para fazer a mediação entre Deus e o homem. Por isso que o versículo 5 diz assim: Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Por que não Jesus Cristo, Deus? Por que não Jesus Cristo, Deus? E por que Jesus Cristo, homem? Está escrito em 1 Timóteo, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos lá, louvado seja Deus, bendito seja. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 diz: que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Que verdade é essa? A verdade é que está no versículo 5. A verdade é que está no versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador. E um só mediador, não é uma medianeira, é um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia! Por que não Jesus Cristo, Deus? Por que Jesus Cristo, homem? Vamos entender um pouquinho. João capítulo 4, verso 24, diz que Deus é Espírito. Amém? Deus é Espírito. E Espírito não tem sangue. Você, aleluia, você agora entende porque o nosso Deus teve que se fazer homem? Você entende porque o nosso Deus precisou se tornar homem? Você entende porque o profeta, pelo Espírito do Senhor, profetiza que ele seria o Emanuel, o Deus conosco, o Deus no homem, o Deus no barro? Você entende? Porque ele precisava ter sangue. Só o humano tem sangue. Só na carne conseguimos ter sangue. E era o sangue para se oferecer a Deus como sacrifício pelos nossos pecados. Aleluia. Entende porque o que Paulo está dizendo aqui? Jesus Cristo, homem, ele faz questão de frisar. Ele faz questão de dar uma ênfase. Jesus Cristo, homem. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa. Como que nós podemos ser ingratos com esse Deus? Como que nós podemos ser indiferentes com esse Deus? Como que nós podemos dar a glória dele a outro nome? Não pode. O Deus, ele deixou a sua glória, ele deixou o seu trono, ele deixou lá a sua majestade, a sua coroa, para se tornar um homem. Igualmente a mim e vocês, segundo a Bíblia, exceção feita no pecado. Se tornou igual a mim, se tornou igual a você, exceção feita no pecado. Para quê? Para morrer. Morrer para quê? Para salvar. Salvar quem? Eu e você, que não valíamos nada. O apóstolo Tiago vai dizer que nós éramos inimigos, o apóstolo Paulo, melhor dizendo. Em Romanos capítulo 5, verso 5, ele vai dizer que nós éramos inimigos de Deus e ele morreu ao seu tempo, não tendo em conta, diz Paulo lá em Atos, os pecados no tempo da ignorância. Morreu ainda como nós pecadores, deixou sua glória. Por isso aquele hino que diz assim: deixou o esplendor de sua glória. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Sabe o que é isso? Relacionamento. Para quê? Para nos dar a capacidade de crescermos espiritualmente. Você entende que não há outro, você entende que não há outra, você entende que não há outro nome, somente ele, o nome de Jesus Cristo. Morreu Jesus Cristo, homem, para fazer um relacionamento, para ter um relacionamento com os homens. Deus no barro, Deus no homem, para se relacionar com o homem.
Entende agora porque você, para se relacionar com Deus, você tem que se tornar um homem e uma mulher espiritual para relacionamento com Deus, porque Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 25, 24. Entende agora, irmãos? Entende agora, igreja? Porque quem está na carne não pode agradar a Deus. A carne é a nossa humanidade. Você entende? Que maravilha, né? Relacionamento. Versículo Salmo 62, Salmo 27, Salmo 62, 11, Salmo 27, 8, Isaías 65. Entende? Deus falou uma vez, eu ouvi duas. Quando Deus disse, buscai o meu rosto, o meu coração disse, o meu espírito disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Aí Isaías 64 diz que quando esse relacionamento está tão bom, quando esse relacionamento está tão maravilhoso, aí a Bíblia diz, quando esse relacionamento, quando essa reciprocidade está tão maravilhosa, a Bíblia diz que Deus disse, e será que antes que clame? Quando esse relacionamento diz assim, deixa eu falar uma coisa aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui. Louvado seja Deus. Você, quando tem uma afinidade com o seu cônjuge, você mulher, você marido, quando tem uma afinidade bastante equilibrada, de um bom relacionamento com seu marido, com sua esposa, às vezes ele ou ela tá assim com uma expressão diferente, né? Aí você, o que é que você diz? Eu sei o que é que tu tá passando. O que é que tá pensando? Eu sei o que é que tu tá pensando. Eu sei o que tu tá querendo. Esse jeitinho teu aí, eu sei. Acontece isso comigo e com a minha esposa. Não é? Não é verdade? Eu sei o que tu tá pensando. Sabe o que é isso? Afinidade. Sabe o que é isso? Relacionamento interpessoal. Sabe o que é isso? Reciprocidade. Não é isso, ô mozinho, como dizia lá Abraão, né? Mozinho para lá, mozinho para cá. É assim. Relacionamento interpessoal é isso. Né, mozinho? Não é verdade, né? Ela está aqui se acabando de ir, ó. Entendeu? Eu já conheço, eu já sei como é que você gosta das coisas. Eu já sei, sabia que você ia gostar. É assim, irmãos. Relacionamento interpessoal, reciprocidade. Amém? Glória a Deus. No Sermão do Monte, louvado seja Deus. Só para concluir, Isaías, e será que antes que clame, eu responderei? Você vai clamar, aí Deus disse, já sei a resposta, já vou te dar o que é que você quer. Está escrito no Salmo 139, antes que a palavra chegue aos meus lábios, Deus já sabe, já conhece, né? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, eu já sei o que é que você quer, mas vamos conversar. Aí você conversa, você pede, por isso que Paulo diz que antes as vossas petições já são conhecidas diante de Deus pelas súplicas, pelas orações e ações de graças. Louvado seja Deus. Isso é relacionamento. Quando você diz a Deus, eis-me aqui. Quando você diz a Deus, Senhor, faz de mim segundo o teu querer e a tua vontade. Acontece este relacionamento e há um crescimento. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus nos ensina 8 passos. 5 mais 3, 8. 8 passos. 8 passos para um crescimento progressivo na vida espiritual. Vamos analisar um pouquinho o que é que o Senhor Jesus diz nas bem-aventuranças, naquele sermão chamado as bem-aventuranças, ou Sermão do Monte. Existem alguns passos. Aqui nós vamos citar só 8, para que não se aprofundemos muito, não demoremos muito, né? Mas você pode depois aí e cavar um pouquinho na sua Bíblia e folhear um pouquinho, você vai entender o que é que nosso Pai querido e amado está dizendo, né? O passo inicial é humildade para um crescimento espiritual progressivo. Humildade.
necessidade de consciência. Você ser humilde de consciência. Mateus capítulo 5, verso 3. Mateus 5,3 diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem alguma tradução que vai dizer de espírito, mas não é de espírito, é em espírito. Por isso que eu gosto dessa tradução da Bíblia. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa ACF, Almeida Corrigida Fiel. Se você tiver ela no seu aplicativo, a JF Line, você vai lá na configuração, onde tem tradução, as traduções da Bíblia, e lá você coloca, né, na Almeida Corrigida Fiel, ACF, Almeida Corrigida Fiel. Ela é uma das melhores para que se aproxima dos textos originais, né? Segundo os estudiosos, né? Eu uso várias traduções para compreender alguns textos, mas olha o que Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade. Deus está falando aqui de humildade. Já viu aquela pessoa de nariz empinado? Você conhece alguém assim, de espírito elevado, de quer ser melhor do que os outros e outra coisa? É pessoa que é soberba no espírito, se sente melhor do que os outros. Então Jesus disse: bem-aventurado, é um passo para o seu crescimento espiritual. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O segundo passo para um crescimento progressivo na sua vida, um crescimento progressivo, crescimento espiritual, né? Arrependimento. Arrependimento, que é isso? Lamento pelo pecado. É o segundo passo para um crescimento progressivo. Lamentar pelo pecado, se arrepender, se cometer pecado, né? Se você ver alguém cometer pecado, a Bíblia diz que é para você orar e você chorar por essa pessoa. Não é para você apontar, não é para você julgar, não é para você condenar, é para você se colocar diante de Deus por aquela pessoa. É para você chorar, é para você se arrepender. Mas eu não errei, mas aquela pessoa errou. Mas você se coloca diante de Deus pelaquela vida que está em pecado, que está cometendo pecado. Foi isso que Daniel fez, foi isso que Neemias fez. Chorou pelo pecado do povo, se arrependeu pelo pecado do povo, clamou a Deus pelo pecado do povo, jejuou pelo pecado do povo, para que Deus, né, perdoasse o pecado do povo. Pecado até dos antepassados, não era só do povo da época, até mesmo dos antepassados. Então é o segundo passo para um crescimento progressivo espiritual. Olha o que diz Mateus capítulo 5, verso 4. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Chora hoje, pode chorar. Arrepende-se hoje por conta do teu pecado. Arrependamos hoje por conta do nosso pecado e do pecado daqueles que nós sabemos que estão cometendo. Porque esse nosso choro hoje, esse nosso lamento hoje, essas nossas lágrimas hoje serão consoladas, serão amparadas pela mão do Todo-Poderoso. Louvado seja e bendito para todo sempre o nome do Senhor Jesus. Terceiro passo para um crescimento progressivo na tua vida espiritual e na minha vida espiritual está lá em Mateus capítulo 5, que fala de mansidão. Mansidão. Marca. Mansidão é uma marca do novo nascimento,
do novo espírito, daquele que nasce de novo. Você que nasceu de novo, você que é bravo, que é brava, que é valente, que rebenta com tudo, que corta, que mata, que sai rebentando tudo, que não leva desaforo para casa, isso é da velha criatura. Tem alguém do outro lado aí, assim? Eu mato, eu enforco, eu não levo desaforo para casa, comigo é assim, comigo é na base da porrada, não tem esse negócio comigo não, eu não levo desaforo para casa, porque eu sou assim, porque não sei o que, eu sou crente, mas não sou besta, eu sou crente, mas não sou otário, entendeu? Muda! Hoje! Porque a nova natureza do novo nascimento é mansidão. É mansidão. Olha o que está escrito. Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os mansos. Então, se você é desses brabo, brava, que mata, que enforca, que vai na garganta, que diz desaforo, que não leva desaforo para casa, muda, porque isso é a velha criatura. Muda, corta essa raiz, não alimenta ela não, né? Olha o conselho do teu mestre. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, verso 28 diz: ei, foi o Senhor Jesus que falou, não foi eu não. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, aprendei comigo, que sou manso e que sou humilde de coração. Meu Deus, o meu Senhor dizendo que Ele é humilde e que Ele é manso. E por que tu tá nessa valentia toda? E por que tu tá nessa braveza toda aí, hein? Querendo derrubar tudo. Não, aprenda com Ele. Aprenda. Eu aprendi um certo tempo atrás que quando Jesus diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu aprendi, tomai sobre vós o meu jugo. Eu aprendi isso um grande homem de Deus, que jugo eu não sabia, eu já trabalhei com isso. Jugo, quem é do interior aí sabe, Zenóbia sabe, né? As demais pessoas que é do interior sabem. Jugo é aquele aparelho que bota no pescoço do boi, que a gente conhece como canga. Vocês aqui da cidade conhecem canga como aquele negócio saída de praia. Mas canga que eu conheço no interior é um negócio que bota no pescoço do boi, coloca 2 bois juntos e aí coloca a canga no pescoço de um e no pescoço do outro, que é para puxar peso. Eles vão andando e puxando peso. Eu já fui guia de boi chamado boi de carro. Já fui guia muito de puxar madeira de dentro de mata, né? Colocava aquelas monte de madeira para fazer cerca, para fazer casa, para fazer curral, né? E eu puxava, e alguém atrás tangendo com uma vara, com a pirata, com ferrão, e eu com um porretinho na frente, né? Guiando aqueles bois, ou com uma cordinha puxando ali aqueles bois, para eles não se desviarem do caminho ali, né? Então aquilo chama canga. Na Bíblia aquilo chama jugo. Agora presta atenção que o meu Senhor, o teu Senhor, o nosso mestre está dizendo. Mestre é aquele que ensina. Jesus está dizendo o seguinte: aprendei de mim que sou manso, aprenda comigo. O que é que acontecia lá no interior? Quando um fazendeiro queria aparelhar uma junta de boi, sempre colocava um boi mais forte e um boi mais velho, já experiente, e um mais novo, que era para o novo aprender com o velho. Querido, por essa razão que o teu Senhor, o teu mestre, o teu Jesus, o meu Jesus está dizendo assim: aprenda a mansidão comigo. Aprenda a ser humilde comigo, que eu sou manso e humilde de coração. Não sou só na aparência para aparentar que sou humilde, não. Eu sou de coração. Aleluia, Jesus. Maravilha, eu sou apaixonado por Ele. Sou apaixonado por essa palavra.
Jesus se coloca como uma pessoa mais velha, se coloca como uma pessoa experiente para ensinar os mais novos, os mais novos. Então, seja uma pessoa mansa. É o terceiro passo de 8 para um crescimento progressivo espiritual na tua vida. Mateus capítulo 5, verso 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto passo para um crescimento espiritual progressivo. O que é progressivo? Né? Não é aquele negócio que você vai no cabelo dar aquela progressão, não. É aquilo que você vai crescendo todo o tempo, todo dia você cresce um pouquinho. Todo dia você cresce um pouquinho, amém? Enoque andou 365 anos com Deus, simbolizando 365 dias. Nós temos que andar com Deus. E ele andou tanto com Deus que Deus para ele o tomou. Vai crescendo, viu? Vai crescendo, que uma hora dessa Deus te toma. Aleluia. E não viu a morte, diz assim a Bíblia a respeito de Enoque. Louvado seja Deus. Quarto passo, apetite. Calma, queridos. Apetite espiritual, crescimento significativo, desejo de conhecer o Senhor. O que é que está escrito antes de eu ler o texto aqui? Vamos ler o que diz aqui a palavra no livro de 1 Pedro. Deixa ver se eu acho. Louvado seja Deus. 1 Pedro. Louvado seja Deus se eu achar. Aqui a gente lê. Oh, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glorioso, majestoso Deus. Mas ele diz assim. Aleluia. Ele diz assim: louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja. Bom, ele diz que nós devemos crescer. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aqui, achei. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro, porque não estava aqui, irmãos, e aí para você lembrar, só o Espírito de Deus. Mas 1 Pedro vai dizer assim, olha o que 1 Pedro diz. Aqui está falando de apetite espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai. Apetite, deseje, almeje. Afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Apetite espiritual, deseje o leite racional, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Deseje ela todos os dias, deseje, mergulhe nela, coma ela, como diz a palavra do Senhor, tanto por Ezequiel e como pelo anjo disse a João. Louvado seja Deus. Apetite espiritual. Mateus capítulo 5, verso 6 diz assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você tem fome de quê? Já dizia uma música aí de muito tempo passado. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Quem tem fome sacia-se. Quem tem fome sacia a sua fome. Quem tem fome vai atrás de algo para saciar a sua fome. Você tem fome de Deus? Você tem fome da palavra de Deus? Você tem fome de relacionar-se com Deus para você crescer? Então coma esta palavra. Então medite nesta palavra, porque você será farto. Ainda hoje eu conversava com uma pessoa a respeito de riqueza. E ela falou conversando sobre uma pessoa muito rica. E muito rica mesmo. E que essa pessoa comprou mais não sei o que, mais apartamento na Vitória, mais empresa, mais fazenda, não sei o que. Aí é um apetite insaciável
que o dinheiro causa na vida das pessoas. Quanto mais elas têm, mais elas querem ter. E elas ajuntam, guardam e nunca vão precisar usar aquilo que elas têm. Está lá juntado, está lá amontoado em um banco, as suas riquezas, em patrimônios, né? E nunca vão usar aquilo ali. Enquanto isso, as pessoas estão aí morrendo nas filas dos hospitais, as pessoas estão morrendo à míngua, as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão precisando de algo que aquele dinheiro poderia ajudar aquela pessoa. É esse tipo de riqueza que Deus não aprova. Você ajunta e amontoa para guardar. Para quê? Como se aquele dinheiro fosse valer alguma coisa para você, fosse te livrar de uma morte, fosse te livrar de uma doença, fosse te livrar de uma enfermidade. É por isso que Jesus fala sobre aquele homem louco. Quando ele planta, colhe bastante, derruba os seus celeiros que eram pequenos, constrói outros grandes, vai deitar numa rede, vai lá, né, se tranquilizar. Agora eu tenho para muito tempo. Minha alma, vai descansar, não se preocupe com nada, porque você tem para muito tempo. E aí, uma voz diz para ele assim: louco, quem ajunta demais, amontoa demais e nunca vai precisar, enquanto outros estão passando necessidade. Aquilo que você ajunta, e às vezes chega alguém precisando, e você sabe que está precisando, mas você está com ele guardado. Sabe como é que Jesus nomeia essa pessoa? Louco. Louco. Hoje mesmo pedirão a tua alma. E para quem tu vai deixar? Olha, além dele ser louco, não tinha herdeiro. Olha que loucura. Além de Jesus chamar ele de louco, diz assim: para quem tu vai deixar? Que nem filho tinha. Louvado seja Deus, aleluia. Então, apetite espiritual, não é? Mateus 5,6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quinto passo para um crescimento progressivo espiritual. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Misericórdia. Misericórdia. Atributo de Deus, indicando avanço. Você precisa ter esse atributo de Deus na sua vida. Você precisa ser uma pessoa misericordiosa. E segundo os estudiosos, misericórdia é quando Deus põe o coração dele na miséria do homem. Ele está em miséria, mas Deus pôs o coração dele. E por que nós não podemos ter misericórdia uns dos outros? Por que os outros, quando falham com a gente não tem essa misericórdia com eles? Amém, queridos? É por isso que Mateus capítulo 5, verso 7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu às vezes fico impressionado com o Novo Testamento, porque muita gente usa o Novo Testamento como pano de fundo para pecar, usando a palavra graça. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Estamos, sem sombra de dúvida. Estamos vivendo no tempo da graça, que não é o tempo da lei. Louvado seja Deus. É o tempo da graça. O tempo da graça não é o tempo da lei. Mas algumas pessoas usam o tempo da graça para cometer pecados, para pecar e dizer: não, Deus me entende, Deus perdoa, Deus é misericordioso, mas você não entende, talvez, você que anda pecando no tempo da graça, achando que Deus, perdoa, e perdoa realmente, mas há uma medida, O que é que esse versículo está dizendo? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eles alcançarão misericórdia. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? O que diz no Antigo Testamento: quem com ferro fere, com ferro será ferido.
Aleluia! Aí, o que é que Jesus disse para aquela mulher pega em adultério? O que é que Jesus disse para ela quando aqueles fariseus pegaram aquela mulher e levaram até Jesus? Cadê os teus acusadores? Não te condenaram? Não, Senhor. Nem tampouco eu te condeno. Agora vai e não... Se respondeu aí do outro lado, não peques mais. Significa dizer que se ela pecasse de novo, poderia haver misericórdia na vida dela? Poderia, mas se naquele ato do pecado ela morre? Amém? Olha o alerta de Jesus, agora vai, não peques mais. Então não vai por essa daí, sai por aí pecando de qualquer forma não, viu crente? Viu filho, filha de Deus? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Praticou misericórdia, vai receber misericórdia. Toma lá, dá cá. Amém, queridos? É aí a lei do Antigo Testamento. Bateu, levou. Ah, meu Deus! Sexto passo para um crescimento espiritual progressivo: pureza de coração. Como é que está o teu coração? Marca de novas atitudes, que temos visão de Deus. Marcas e atitudes de que temos visão de Deus, se o nosso coração estiver puro. Mateus capítulo 5, verso 8, é o sexto passo que diz assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como é que está, meu irmão? Como é que está, minha irmã, o teu coração? Ele é um coração limpo? Ele é um coração puro? Ou é um coração que está cheio de problemas, mágoa, rixas, falta de perdão com teu irmão? Trata de limpar esse teu coração, viu? Trata de botar isso que tem no teu coração, esse desejo de vingança, esse desejo de revanche. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você que Deus está tocando no meu coração agora para dizer para você. Não tente recuperar o perdido. Prefira sofrer perdas. Prefira sofrer o dano. Porque a tua recompensa não vai vir de tu correndo atrás daquilo que tu já perdeu. Quem vai te recompensar é Deus. O que tu perdeu, perdeu, deixa pra lá. Não corre atrás hoje com briga na justiça e de outra forma qualquer, deixa pra lá, já foi, é passado. Deus tem para você algo muito melhor e bem maior. Ei, amplia a tua visão. Não olha com a visão de homens, porque tu consegue só ver só o que tu perdeu, que é mínimo diante da grandeza que Deus tem para você. Deixa para lá, perdeu. O Deus eterno vai te sustentar, vai te fortalecer, vai suprir as tuas necessidades conforme a riqueza dele em glória por Jesus Cristo de Nazaré. É assim que está escrito. Prefira, diz o apóstolo Paulo, eu prefiro sofrer o dano, eu prefiro sofrer a perda, aleluia, ao invés de brigar com meu irmão, com minha irmã, de brigar com quem quer que seja, para poder recuperar algo que eu mesmo perdi. Aleluia, aleluia, aleluia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É por essa razão que Hebreus 4:12 diz:
Seguir, Hebreus capítulo 4, verso 12. Ele manda você seguir a paz com todos. Não é só com os teus de dentro da família cristã. Não é só com os irmãos da fé. Não é só com os domésticos da fé. Hebreus 4:12 é seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá a Deus. Seguir significa dizer que ela está andando. E é você quem tem que fazer a sua parte. É você quem tem que ir até essa pessoa que não quer conta com você e você falar com ela. É você. Deus está passando a responsabilidade para você. Sou eu. Seguir. Seguir não é esperar vir até você. Esperar vir até você, Deus manda aguardar. Josafá, 2 Crônicas capítulo 20. Josafá, ficai parado e vede o livramento do Senhor vosso Deus. É diferente. Ficar parado e esperar vir até você é uma coisa. Mas Hebreus 4:2 está mandando para você seguir. Está mandando para você se virar. Está mandando para você ir atrás, fazer a paz com essa pessoa. Está mandando você ir procurar essa pessoa e fazer a paz com ela. Ah, pastor, e se ela não quiser? É um problema dela, não é mais seu. Mas enquanto você não ir, o problema é seu. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Oh, aleluia! 7º passo para um crescimento progressivo na vida espiritual. Pacificação. Influência similar à do Senhor Jesus, que acalma as tempestades. Me diz uma coisa, Mateus capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você já pensou que nesses textos do Montes existe uma recomendação e uma promessa? Cada um dos textos, Deus manda cumprir. Você já viu gincana? Lembra da gincana? Você lembra das gincanas de escola? Dos colégios de antigamente, lembra das gincanas? Que você tinha que cumprir tal tarefa para receber algo. Lembra disso? Cada um desses versículos aqui, Jesus dá uma recomendação e em seguida tem uma promessa. Tem algo para você ganhar, tem algo para mim ganhar, se a gente cumprir. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você, eu e você, quem somos? Estamos em qual posição? Nós somos daqueles que acalmam as tempestades ou nós somos daqueles que botamos fogo para ver a labareda aumentar? Nós estamos em qual posição? Quando a gente vê uma situação assim de que está esquentando, nós somos a água ou nós somos o fósforo? Quem nós somos? Nós estamos agindo, nós vamos agir para acalmar as coisas ou nós estamos agindo para botar fogo, para ver as coisas incendiarem? Lembre-se que só serão chamados filhos de Deus aqueles que acalmam as tempestades, aqueles que botam fogo para ver a labareda, meu irmão. Tá uma advertência aqui, viu? Bem-aventurados pacificadores, semelhança de Cristo. Toda e qualquer tempestade o Senhor Jesus chegava e acalmava. Amém? E por fim o 8º passo, que é o clímax, que é o ápice, que é o máximo da nossa vida, do nosso crescimento espiritual, que é o topo, dizendo assim, que é o lugar mais alto de onde um cristão na sua caminhada espiritual pode chegar.
não é? Que é o seu sofrimento para se assemelhar a Cristo, né? Como foram os profetas, como foram os mártires. Por isso que os mártires têm uma galeria na Bíblia. Aqueles que sofreram pelo Evangelho, aqueles que sofreram pela causa de Cristo. Porque muitos de nós no meio da igreja estão sofrendo, mas é por uma causa pessoal. Oi? Não entendi. Quantos de nós estamos sofrendo por causa do Evangelho? Quantos de nós estamos sofrendo pela causa de Jesus? Quantos de nós estamos tomando na cara e oferecendo a outra pelo Evangelho do Senhor Jesus? Pela causa de Cristo? A gente está sofrendo pelas nossas causas. Além de não estar cumprindo a palavra do Senhor, ainda somos egoístas. Amém? Mateus capítulo 5, verso 10, 11 e 12. E a gente encerra aqui. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Opa! Por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Não é pela tua causa. Não é porque alguém não falou comigo, alguém falou mal de mim, é porque isso e aquilo, porque eu perdi meu trabalho, pastor, eu estou sofrendo, porque eu não sei o que, pastor, porque eu estou isso, porque eu estou aquilo. E é interessante que eu olho para teus pés e não vejo teus pés rachados. Por que, pastor, meus pés rachados? De sair pelas ruas distribuindo folheto, falando do Evangelho, fazendo visita, indo na casa das pessoas, levando uma palavra de amor, de conforto. Não vejo você chegar cansado em casa, cansada. Aliás, vejo, mas é de quê? Da tua labuta, pela tua causa, pela causa da tua família, pela causa dos teus filhos, pela tua casa arrumada, pelo teu carro. Mas não é pelo Evangelho. Tu tá cansado, tu tá cansada. Não é de passar a madrugada orando. Não é de passar fome, jejum pela causa de Cristo. Aleluia. Amém. Não vejo você sair nesse frio. Ah, pastor, e o senhor também? Também. O que é para Chico, é para Francisco. Tá aí o maior inverno. A gente saiu, a gente recolheu algum cobertor, a gente fez isso, a gente pediu, a gente foi nas casas ouvir não, a gente foi nos mercados pedir alguma coisa para a gente levar para as pessoas que estão sofrendo. Um cobertor para alguém que está debaixo do viaduto. A gente saiu nesse frio, nessas noites frias aí, levando alguma coisa para alguém? Não, porque amanhã, pastor, tem o meu compromisso, o seu compromisso, o meu compromisso. Não foi o compromisso de Cristo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tem alguém te perseguindo? Tem sim, pastor. Tem sim, perseguindo. Não consigo um cargo na igreja, porque estão me perseguindo. Olha, Jesus me ajude, Senhor, a terminar isso aqui. Versículo 11 de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Não é pela tua, não é pela minha causa. Não é pela minha causa, não é pela tua causa, é pela causa dele.
do Senhor. E qual é a causa do Senhor? Ide as ovelhas perdidas. A causa de Cristo é essa. Olha, os campos estão maduros. Aí no versículo 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, igreja. O galardão de Deus na nossa vida não vem pela nossa luta, pela nossa própria causa. O que nós lemos aqui nessa noite, nesse texto bíblico, significa o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e me siga. Tome sua cruz, a sua. Tome a sua e me siga. A palavra bem-aventurado na Bíblia, o significado da palavra bem-aventurado significa uma pessoa super, hiper feliz. Não é uma pessoa feliz, é uma felicidade acima da média. E isso não será alcançado aqui na terra. Porque aqui não existe felicidade plena. Aqui existem momentos de alegria, de felicidade, de contentamento. Mas o próprio Deus diz nessa palavra dele, nessa Bíblia, na palavra escrita, que a idade do homem será de 70 a 80 anos. Mas o melhor deles serão canseira e enfado. É o que está escrito. E quando ele diz bem-aventurado, será uma pessoa de felicidade plena, está falando de uma recompensa na eternidade. Quer crescer espiritualmente, irmão? Quer crescer espiritualmente, irmã? Pratica esses 8 passos. Tenha um relacionamento interpessoal com o Senhor e de reciprocidade. Um relacionamento interpessoal com Jesus. Um relacionamento interpessoal com Ele e de reciprocidade. Uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus alcance essa intimidade com o Senhor. Que você consiga seguir a paz. Que você consiga romper as barreiras que te impedem. Que Deus jogue que você permita. Que você permita que Deus jogue por terra o seu orgulho. Que você permita que Deus quebre o seu orgulho, a sua altivez de espírito e a minha também. O que é para Chico, é para Francisco. Que Deus permita que você cresça na graça, favor imerecido, para que você seja uma pessoa super, hiper feliz, plenamente feliz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Não desiste do Senhor nunca. Amém? Permite que Ele trate você. Permita que Ele te trate. Tá certo? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai querido e amado. Senhor, continua a nos tratar, Senhor, para nós sermos bem-aventurados. Precisamos da unção e graça do Teu Espírito Santo para nos ajudar, para nos orientar. Nos ajuda a não ser rebelde.
Nos ajuda a não ser surdo à voz do Teu Espírito. Nos ajude a ser, como diz esse salmo que nós lemos, o Senhor falar uma vez e nós ouvirmos 2 vezes. Quando o Senhor disser, buscai a minha face, o meu coração disser, a sua face, Senhor, buscarei. Para que nós possamos ouvir as respostas que do Senhor, às nossas orações. Muitos de nós clamamos, muitos de nós oramos e em muitos casos não há resposta, porque nós não temos um bom relacionamento interpessoal contigo e nem não há uma reciprocidade. Quando o Senhor diz, a quem enviarei? Muitos de nós não dizemos, envia-me a mim, Senhor. Muitos de nós diz assim, envia fulano, envia ciclano, envia beltrano. Enquanto não dizemos, envia-me a mim, Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, tem compaixão das nossas vidas. Tem sim compaixão das nossas vidas e nos ajuda a crescer na graça, a crescer no relacionamento entre irmãos, a crescer na pureza de coração, na mansidão, no entendimento, no relacionamento, no perdão com os nossos irmãos. Em o nome do Senhor Jesus, nos ajuda a ser paciente, nos ajuda a ser mansos e humildes de coração. Em nome do nosso Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Abençoe cada pessoa. Toque profundamente com esta palavra, com a sua palavra, no coração de cada um delas, Pai, que está ouvindo agora e que pelo seu Espírito serão impulsionadas, dirigidas a ouvir depois. Em o nome santo de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e graças a Deus. Concede-nos a graça de uma noite de sono abençoada, profunda e reparadora. Um novo dia, uma nova manhã na Tua presença. Um novo sol sobre nossas cabeças. Em nome do Senhor Jesus. Nos dá uma instrução a cada dia. Fala ao nosso espírito. Sensibiliza, Senhor, o nosso espírito para ouvirmos, Senhor, a Tua palavra. Para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com o povo de Deus na face da terra, agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe. Que a paz do Senhor continue com cada um de vocês.